Atos capítulo 2, versículo 40. Diz assim: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Meus irmãos, nós estamos diante de dois textos parecidos, sinônimos. A diferença é que um foi falado por Jesus, quando eles falavam para a multidão e para os seus discípulos, e a outra, Pedro, em defesa do que aconteceu no dia de Pentecostes, ele vai explicar para o povo o que estava acontecendo diante daquele fenômeno, do batismo com o Espírito Santo, em que os apóstolos, em que os discípulos que ali estavam falavam nas línguas do povo que ali estava, e eles foram explicar. Pedro se levantou, começou a explicar, e no final de sua mensagem ele foi falar de Cristo, do que aconteceu com Cristo, de todos os episódios que Deus exaltou a Cristo. E no final de sua mensagem ele vai e diz: salvai-vos desta geração perversa, que é a temática da festa nesta noite, Irmãos, geração na Bíblia, ela tem alguns sentidos diferentes dependendo do seu contexto. Geração na Bíblia tem algum sentido que fala-nos de geração de famílias. Por exemplo, a Bíblia tem a genealogia de Cristo, tem uma passagem em epígrafe que diz a geração de Jesus Cristo de Davi. Então, geração na Bíblia denota uma ideia de descendência de famílias, e geração na Bíblia denota a ideia de pessoas, de gente, de mundo, de pessoas físicas. E geração na Bíblia corresponde à idade também. Mas nesse contexto, nós podemos observar que geração que Jesus fala, ele está se referindo, Jesus e Pedro se refere ao sistema pecaminoso, a geração de pessoas que vivem sem nenhuma lei, sem nenhuma regra de fé, e que vivem além da vontade de Deus, vivem, andam de acordo com a sua própria vontade. E essas pessoas é chamado na Bíblia de geração pecadora, de geração perversa. E o apóstolo Pedro e Jesus, e Pedro mais enfaticamente, ele vai dizer uma palavra de muita urgência. E que mensagem é essa? Ele disse: salvai-vos. De quê? Desta geração perversa. Salvai-vos. E essa palavra salvai-vos denota uma ideia da condição do homem como pecador, e de que ele pode salvar-se do perigo que lhe espera. E que perigo seria esse? Seria um inferno, longe de Deus. Embora que muitas pessoas não acreditem no inferno, e que muita gente diz: o inferno é aqui. Não, não é aqui. Mas o inferno existe. E Jesus e os apóstolos pregaram sobre ele, sobre a realidade do inferno e a necessidade do homem pecador se voltar para Deus. E Pedro disse: salvai-vos. Você ainda pode se salvar. O perigo que você está, o caminho em que você está, não é um caminho bom. E ele vai dizer: salvai-vos dessa geração. Mas que tipo de... Nós podemos atribuir outros adjetivos para essa geração. E observe que Jesus e Pedro viviam numa sociedade que aparentemente não tinha as violências que hoje tem, do pecado que hoje tem, do tamanho, do pecado que hoje se aglomera entre as nações, de guerras e mais guerras.
Não havia tanta guerra como hoje existe. E mesmo assim Jesus fala, olha, salvai-vos dessa geração adúltera e perversa. E Pedro ele vai dizer, salvai-vos dessa geração perversa. E a palavra perversa quer dizer caída. Quer dizer desprovida de valor moral. E nós podemos atribuir um primeiro adjetivo nesta noite para esse tipo de geração também. Nós podemos denominar como uma geração suicida. É o primeiro adjetivo que eu quero atribuir para essa geração que nós vivemos hoje. É uma geração suicida. Por que uma geração suicida? A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta. E segundo a palavra de Deus, Deus revela a vontade dele através da palavra dele. E quando ele criou a humanidade, quando ele criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus não cria o homem sem regras. Deus cria o homem com regras. E que regras seriam essas? Que ele poderia comer de todo o fruto, menos do fruto proibido, que estava no meio do jardim. Que aquele fruto, no dia que eles comessem, eles iriam morrer. A lei já estava estabelecida no Éden. Mas o que foi que o homem fez? Satanás usou daquela situação para tentar a esposa do primeiro homem, chamado Adão, e lhe induziu ao pecado. Como? Através da atração dos olhos. Porque aquela fruta era bastante atrativa. E hoje em dia não é diferente. Existem muitos atrativos, e foi mostrado aqui na peça, muitos atrativos que hoje existem no mundo. Mas nós sabemos que são atrativos, que aparentemente são até bonitos, oferecem um prazer momentâneo, mas que no fim é morte. E morte eterna. E foi assim que aconteceu com ela. Ela foi seduzida, atraída, engodada pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. E ela tomou do fruto, deu para o seu esposo Adão. E a Bíblia diz que pelo primeiro homem o pecado entrou no mundo. Assim o pecado passou a todos os homens. E o salário do pecado é a morte. Desde então todos os homens passaram a morrer. É por isso que todos pecaram. Por conta da realidade da morte. A sentença condenatória do pecado foi a morte. Por que nós morremos? Porque somos pecadores. Mas o desejo de Deus, o plano de Deus nunca foi para que o homem morresse, mas para que o homem pudesse viver eternamente com ele no Éden. Para que o homem pudesse desfrutar de uma comunhão perfeita com ele. E assim pudesse conhecer um pouco mais de Deus e de sua criação. Lembrando que para o homem ele não estava à mercê dos desejos ali no Éden. Mas ele desfrutava de uma alegria eterna ali no Éden. Ele desfrutava de uma paz verdadeira no Éden. Mas ele preferiu desobedecer ao Senhor. Ele preferiu ir de encontro aos seus desejos, aquilo que lhe atraía aos seus olhos. E o que foi que aconteceu? O homem passou a morrer. E quando ele foi para se arrepender, eu acredito que ele se arrependeu sim. Deus ele não perdeu o primeiro homem, mas Deus estabelece o remédio. Deus estabelece um plano salvífico para que o homem pudesse se redimir, se salvar do caminho em que ele estava. E que plano que Deus cria? Primeiro ele mata um animal e veste o homem, porque o homem descobre que ali estava nu no Éden. Porque o pecado ele envergonha. O pecado ele enferma. O pecado é transgressão das leis de Deus e separa o homem de Deus. O pecado é transgressão dos mandamentos do Senhor. O pecado é câncer da alma. O pecado te envergonha, te deixa você desprovido dos valores morais, dos valores legais, dos valores espirituais. Mas Deus é tão bom que Ele providencia o remédio para o homem quando Ele mata aquele primeiro animal, que denota
que ele revela ali aquilo que Cristo iria fazer para o homem, onde Cristo seria o cordeiro que seria morto por nós, em obrigação dos nossos pecados, para que o homem pudesse se redimir, para que o homem pudesse se voltar para Deus, mediante o derramamento de sangue. Porque segundo a lei, sem derramamento de sangue não haveria remissão pelos pecados. Deus, ele levanta homens e mulheres, cheios do seu Espírito Santo, com esse estandarte, com esta lei, para que o homem pudesse ensinar, se voltar para Deus. E ele oferece, cria leis e mais leis, para que o homem pudesse se redimir, se voltar para Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o homem a cada dia se distanciava mais do Senhor. Deus até que cria leis na era sacerdotal, em que o homem pecava, só oferecia um animal limpo, puro, e ali o homem era perdoado, mas todos os dias tinha que matar um animal inocente. E Deus disse: eu estou cheio de tantos animais inocentes sendo sacrificados no altar. Eu vou oferecer um animal, um sacrifício, ou melhor, um sacrifício em oblação dos pecados da humanidade inteira, um sacrifício único e perfeito, para que vocês não venham mais sacrificar mais animais. Estou cheio de sangue, cheio de animais, estou cheio de animais. Mas Deus então, ele cria e ele estabelece um plano ao enviar seu Filho amado Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus envia o seu único Filho. E no dizer da profecia de João Batista, ele recebe uma revelação criteriosa, ele recebe uma revelação singular, quando ele vai dizer no batismo, quando Jesus ia em direção a ele no batismo, ele vai gritar em alto e bom som, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João recebe aquela revelação de que Jesus seria aquele, o Cordeiro de Deus, que seria oferecido em oblação pelos pecados da humanidade inteira. Ou melhor, um sacrifício que seria único e perfeito. É por isso que não precisa você fazer mais sacrifícios para obter a salvação. É por isso que não precisa você carregar pedra na cabeça, viver uma religiosidade vazia para conseguir ser justificado por Deus através das suas obras. Não é pelas obras, mas é apenas a crença em Cristo. É apenas você depositar a tua fé e a tua vida aos pés do Mestre, e você receberá o perdão dos teus pecados e a salvação da tua alma. É uma verdade que está nas Sagradas Escrituras, mas a geração de hoje não quer isso. O que é que o homem quer? Poder. O que é que o homem quer? Essa geração procura riqueza. E só quem lucra nesses padrões de riqueza é a loteria, né? As pessoas jogam na loteria para o quê? Para enricar do dia para o outro. E quando chega final de ano, o bolão, meu amigo, até crente joga na loteria. Eu trabalhei com uma pessoa que era crente, que jogou um bolão no final do ano. Rapaz, eu me passei para esse rapaz: como é que tu disse que é crente, meu irmão? E tu fica jogando um bolão da virada. Misericórdia. Aí ele se arrependeu, pediu perdão a Deus. Mas a ânsia, o desejo do homem em busca do poder, da riqueza, é muito grande, de mudar de vida, né, rapidamente. Então o homem está em busca de satisfazer o seu vazio, em busca de poder, em busca de riqueza. E hoje o mundo, os prazeres estão aí, os prazeres carnais estão muito fáceis. É muito fácil você pecar contra Deus. A Bíblia diz que aqueles que querem viver piamente padecem, mas quem quer pecar é muito fácil. E a Bíblia diz que o pecado hoje se multiplicou de tal maneira, que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E o apóstolo João,
O Espírito Santo usa ele para dizer: olha, guarda bem a tua coroa, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nesses últimos dias, o Espírito Santo expressamente diz: aleluia, que haveriam homens amantes de si mesmos, pessoas iriam se desviar, apostatar da fé, iriam inverter os valores, iriam ser mais amantes de si mesmo do que amantes da verdade, amantes de Deus. As pessoas iriam em busca de uma inspiração narcisista, porque nada contra você se cuidar do seu corpo, mas o que existe hoje no mundo é uma inspiração narcisista. O homem está centralizado apenas em si, tem que cuidar de si mesmo, do seu corpo, para esbanjar beleza, esbanjar músculo e o coração vazio de Deus. O que é que adianta? Eu me lembro agora de um irmão, quando ele deu uma advertência ao seu filho, ele dizendo: para que tu está malhando? Tu está malhando para ir para o inferno, meu filho. O irmão dizendo para o filho dele: para que tu está malhando? Tu está malhando para ir para o inferno. Eu sei que foi uma sátira que o irmão falou, mas nada contra quem malha. Mas o homem, ao priorizar estas coisas, despreza as coisas de Deus. E hoje as pessoas não se espelham mais no Evangelho, não tem a Bíblia como seu paradigma, mas só olham para os modelos da TV, olham para os atores da TV. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer enfático, ele vai dizer: olha, sede meus imitadores. Por quê, Paulo? Porque eu sou de Cristo. E se existe um sentido de cristianismo, o sentido é esse: é não ser parecido com o mundo, é ser parecido com Cristo. Você se parece com tudo, irmão, menos com Cristo. O que é que adianta? Oh, mas a irmã ali, ó, parece com a atriz fulano de tal. Bonito, é. Olha ali, irmão, parece com um ator fulano de tal. Olha ali, irmão, parece com um jogador fulano de tal. E com Cristo? Eu quero ser parecido com Cristo. Quem quer ser parecido com Cristo? Levante as mãos. Porque esta é a geração que vai abalar esse mundo. É a geração daqueles que são compromissados com a palavra. É a geração daqueles que são parecidos com Cristo. Este sim vai abalar e mudar, transformar esta geração perversa. É a geração suicida. O homem está cada dia se distanciando de Deus, pecando contra Deus, transgredindo as leis de Deus. E hoje as pessoas chamam de mal de bem, e bem de mal. É a mudança de valores, é a inversão de valores. O que é isso? Essa geração caminha a passos largos para o inferno. É uma geração suicida que se mata a cada dia. E as famílias estão se autodestruindo. Filhos das drogas, adolescentes se perdendo cedo para a prostituição. E hoje a internet, a mídia, é muito boa a internet, mas se existe um mecanismo que o diabo está usando, é a internet para derrubar, para destruir adolescentes, para oferecer oferta para adolescentes, irmãs que acabam caindo no laço do diabo e acabam conhecendo uma pessoa que nem conhece ainda, marcam um encontro e a irmã não sabe, ou o irmão não sabe que é um laço de Satanás. O diabo, ele trabalha, ele é inteligente, irmão. E tem muita gente que diz que a cabeça do diabo está esmagada. Está nada, irmão. A Bíblia diz que um dia Deus vai esmagar a cabeça de Satanás, mas não está esmagado não. Um dia. Ele é inteligente. E ele maquina 24 horas contra a minha vida e contra a tua, para vasculhar, procurar fraquezas e te oprimir. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está falando: te salva. Tira teu pé desse laço. Te salva. Eu estou aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui com as mãos estendidas para tirar jovens aqui nesta noite de laços de morte.
O Espírito Santo de Deus está aqui para tirar vidas de laço de morte. Satanás tem preparado laço de morte contra mim e contra a tua vida. Não caia nesse laço. O Espírito Santo ainda está aqui. Te rende à presença do Espírito. Te salva desta geração suicida. Não seja conivente com seus pecados. Condena as trevas. Reprova as obras das trevas. Por mais que duro que seja essa mensagem, seja luz. Seja luz. Talvez você diga, irmão, mas é difícil ser crente. Quem foi que disse que é fácil? É muito difícil. É mais fácil eu ser amigo do mundo. É mais fácil eu andar assim com o mundo. Eles não me criticam, eu não critico eles, está tudo bem. E assim todo mundo no seu quadrado. Mas não foi para isso que Deus levantou a igreja. Deus levantou a igreja para ser baluarte, para ser forte Deus na terra, para ser um rabisco de Deus nessa hora final, nesta hora derradeira, para ser trombeta de Deus neste mundo que está cambaleando. O mundo está doente, doença moral, doença espiritual e doença social. Mas eu estou diante de uma igreja que tem nas mãos o bálsamo de Gileade. Eu vejo uma igreja que tem nas mãos e na sua vida a esperança para este mundo. Eu estou diante de uma geração que vai transformar esta geração perversa com a palavra de Deus. Eu estou diante de uma geração, a geração do Espírito Santo, que vai levar, que vai resgatar vidas nas mãos de Satanás. Geração suicida é a geração que nós estamos vivendo. E se existe um outro adjetivo para essa geração que nós estamos, é a geração desprovida de valores. Os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos, os valores morais, os valores éticos. Estão tentando calar a boca da igreja. Não é pecado falar, existem certas coisas que você não pode falar. Estão tentando calar a boca da igreja. E a igreja, em vez de falar a verdade, de falar a verdade de Deus, está cada vez mais tímida diante de alguns desafios que a obra missionária lhes apresenta. Mas Deus, Ele não levantou uma igreja tímida, uma igreja medrosa. Ele levantou uma igreja corajosa. Eu me lembro que Pedro, os apóstolos estavam diante de ameaças políticas, eles estavam diante de perseguição. A igreja se reúne no cenáculo ou numa casa de oração e começa a orar. Senhor, tu está vendo as ameaças dele. Permita que agora o teu povo não se cale, mas que eles possamos falar com ousadia do Espírito Santo a tua palavra. A Bíblia diz que depois que dessa oração, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus mais veementemente, mais velozmente. E a palavra de Deus foi proclamada. Vidas foram ceifadas, mas eles não calaram a sua boca. Deus não precisa de covardes. Ele precisa de homens corajosos. Deus não usa covardes. Ele usa homens corajosos para a sua seara. Não tenha medo, não seja omisso. Deus, Ele não vai usar uma pessoa omissa. E omissão, irmãos, é pecado. Omissão é pecado. Está na mesma condenação daqueles que se adulteram, daqueles que se prostituem, daqueles que mentem. Ah, irmão, eu sou crente. Pois é, não seja omisso. Saia dessa posição. Te salva. Deus, Ele quer te usar.
seja uma referência. Seja você usado, um vaso nas mãos de Deus. Seja você um vaso que Deus quer usar nesta hora final. Terceira geração. Terceiro adjetivo que podemos atribuir a essa geração. Geração desprovida de Deus. Te salva desta geração. Porque essa geração é uma geração desprovida de Deus. Os homens não querem Deus, mas dizem, eu sou de Deus. Mas eles não querem Deus. Desprezam a palavra de Deus. Desprezam os mandamentos de Deus. E eu acredito que o maior desafio de Deus ao trabalhar com o homem, não é de salvar o homem, mas é de ser rei na vida deste homem. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina e diz assim: como é que vocês devem orar? Vocês devem orar da seguinte forma: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. O reino que Jesus está se referindo ali não é o reino dos animais, não é o reino dos vegetais, não é o reino dos protozoários, não, é o reino corpo. Ele está dizendo: olha, você deve dizer, venha ao teu reino, venha ao meu corpo e faz a tua vontade. Reina em mim, Senhor. Porque todo mundo está dizendo, Jesus é meu Salvador, mas Rei e Senhor, Ele é de poucos. A geração do arrebatamento da igreja não é a geração de Jesus é o Salvador, é a geração de Jesus é o Senhor e Rei. Muitas das vezes nós somos tentados a fazermos a nossa própria vontade. E Deus ele nos ensina que o caminho que nós estamos trilhando não é o caminho que Ele preparou para nós. E nós somos cansados de ouvir que Deus tem o melhor para nós. Amém? Mas nós trilhamos pelos nossos próprios caminhos e quebramos a cara. Mas Deus está constantemente dizendo na sua palavra: olha, eu quero ser rei na tua vida. Eu quero ser Senhor na tua vida. Eu não quero ser apenas um Salvador. Eu não quero que você me busque apenas nas horas difíceis, quando o cerco aperta para ti. Não. Porque nós somos tendenciosos a buscarmos a Deus quando o cerco está apertando. Ô irmão, você quase não aparece na igreja, mas quando o cerco aperta, irmão, ore por mim. Aí aparece na igreja, você congrega. Por quê? Porque você está com problema. Depois que o problema é resolvido, você sai fora. Será que é preciso Deus te colocar no leito para você se voltar para Deus? Existe uma frase muito famosa no nosso meio que diz assim: Deus, se Ele não chama pelo amor, Ele chama pela... Será que é preciso Deus te colocar no leito para você se voltar para Deus? E eu me refiro não apenas às pessoas amigas, mas eu me refiro também às pessoas, os irmãos, crentes em Jesus. Porque chega nesse cristianismo vazio, chega nesse cristianismo de duas faces. Está na hora de arrancarmos a nossa máscara e mostrarmos a nossa cara para Deus. Está na hora de nós sairmos da caverna e dizer: Senhor, eu estou aqui, me sonda, me vira do avesso, sonda-me e tira de mim todo o caminho mau, me purifica-me. Está na hora de nós vivermos nesses dias como cristãos verdadeiros. Porque até a palavra crente está pejorativa hoje. Todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Cristão denota uma palavra mais profunda. E o que é ser cristão? Cristão é parecer com Cristo, é seguir Cristo, é andar com Cristo. Embora que a palavra crente quer dizer fiel, mas hoje está pejorativo. Eu não quero nem usar essa palavra. Seja cristão verdadeiro. Te salva desta geração. Não seja uma geração desprovida de Deus. Olha o que Jesus fala: salvai-nos dessa geração adúltera e perversa que se vergonha de mim.